eu sou Lana Pereira e hoje nós vamos falar um pouco sobre o universo Accelerated Genetics. E hoje, William, nós vamos falar sobre um touro que é um touro fruto da seleção de um dos nossos grandes parceiros, que é o Ottoni Verdi. William, hoje nós vamos falar sobre o Bacuri Vivido Verde, que é um touro que ele entrou na nossa bateria aí em 2023, né? E começa a falar um pouquinho aí do Bacuri, já que foi você, né, que foi lá na fazenda, identificou o animal. Eu queria saber um pouco mais de quais atributos que você viu ali no momento da contratação desse touro. Lana, antes da gente falar um pouco do Bacuri, o que é legal, tá? Quando a gente fala desse universo nosso de genética, são as pessoas que são envolvidas nesse processo todo. Com certeza. E eu tenho uma história com o Ottoni já de muito tempo, tá? É uma história aí que ela já supera os seus 18 anos, né? Então ela já atingiu a maioridade, vamos falar assim, né? Então, o Ottoni sempre foi, desde a época lá do Macegal, desses touros aí que a gente teve acesso. E agora, né, eu tive a grata, vamos falar assim, surpresa e também, vamos falar assim, a confiança do Ottoni de estar trazendo o Bacuri para a nossa central. E o que a gente começa a ver? Primeiro, o Ottoni é uma pessoa hoje, vamos falar assim, e eu conheço ele, eu não sei se você sabe, mas ele é juiz da BCZ. Ele começou a julgar cimental lá atrás, eu até brinco com ele, nos primórdios, vamos falar assim, né? E é uma pessoa que realmente ele não abre mão e algumas situações com ele são inegociáveis. Sim. Então, quando a gente fala do Nelore, ele não abre mão do racial, ele não abre mão de aprumos, ele não abre mão de uma excelente matriz. Então, quando você está na fazenda do Ottoni, realmente você sabe o que tem lá, realmente são os animais que são diferentes. E tá? quando você vai na fazenda do Ottoni, você chega lá e tem uma aula de genética, né? Além de você ver matrizes, é realmente uma fazenda para você ir e ver matrizes de excelência. Mas você tem essa aula de genética que é tão importante também e que ele acaba contribuindo conosco, né, William? Não tem dúvida disso. E uma das peças fundamentais, eu bato muito em cima e vou continuar, né, promovendo, que até hoje deu certo ao longo dessa minha trajetória aí de quase 20 anos de genética, é de olho na mãe. Então isso para mim é o que é mais importante, né? Então quando foi apresentado o Bacuri e posteriormente ele foi enviado, né, para o Penat em Uberaba, então ele passou uma temporada lá e aí foi um touro qualificado, isso aí em 2023, então um touro que realmente fez a diferença, então teve um julgamento de várias pessoas, vamos falar de vários técnicos da associação que realmente chegaram e falaram assim, não, é um touro melhorador. E numa safra que era muito difícil a escolha, porque a gente estava falando do Rei Hermoso, então foi uma safra que teve muitos touros, filhos do Rei Hermoso naquele momento. Então, sim, naquele momento até então, ele era mais um filho. Tá? E a hora que a gente começou a ver as avaliações genéticas do Bacuri, junto com o que ele se transformou ao longo do tempo, tá? Sim, e esse vídeo que a turma tá vendo aí é um vídeo antigo, né, William? Porque hoje o Bacuri, ele está totalmente diferente do que vocês vão ver aí, pessoal. Hoje ele é realmente um animal muito mais desenvolvido, né? Não tem dúvida, um animal com uma outra desenvoltura, é um animal que está na central, ele não para de coletar, então assim, ele tem uma demanda de coleta, mas a gente tratando, né, do Bacuri, a gente vai falar daqui a pouquinho dessas características, que é o que mais importa quando a gente fala principalmente por um rebanho comercial, e isso ao longo do tempo, a gente viu transformações e o Bacuri realmente, ele entrega um produto de excelência. A gente já tem, vamos falar, é um touro hoje provado, a gente já tem filhos dele, Sim. tá, nascidos, e também um touro que dentro da Accelerated ele apresentou um alto potencial de genético, fertilidade e também, pessoal, uma coisa impressionante, tá? Temperamento. É um touro que é dono de um temperamento
absurdo, vamos falar assim, é o touro que você coça ele, e é um dos touros que eu vou falar para você, eu com os meus 20 anos de genética, é o touro que é mais visitado na central hoje, até pelo dono, né? O Com Ottoni, certeza. todo mês, ele vai na central e vai dar uma olhada e vai dar um alô pro Bacuri. Aproveitando, Lana, faz um convite pro pessoal que está nos assistindo aqui sobre todo o programa, né, nosso, o DNA da Conversa, nas redes sociais hoje que ele está enquadrado, só para o pessoal poder acessar e poder ter acesso. Pessoal, venham nos seguir no Instagram, ver um pouco mais a respeito do nosso trabalho dentro da Accelerated, não só no Instagram, tá, pessoal? No site também vocês vão encontrar lá todo o nosso portfólio de touros. Hoje nós estamos falando aqui exclusivamente do Bacuri, mas nós temos aí um portfólio com mais de 300 touros disponíveis para vocês, touros de qualidade genética, tá? E também no nosso canal no YouTube, onde esse material, inclusive, ele vai ser compartilhado na íntegra com vocês aqui no YouTube. Isso, no YouTube você acessa lá Accelerated Genetics do Brasil e você vai ter acesso a todos os touros da bateria e também ao DNA de Conversa. Isso. Lana, vamos para o que interessa agora. Vamos falar um pouco das características, tá? Do que é o Bacuri, o que o Bacuri representa hoje para a pecuária nacional. William, antes da gente falar das características, vamos voltar um pouquinho atrás no pedigree desse animal. Então você mencionou que ele é um filho do Rei Hermoso. O Rei Hermoso realmente foi um touro que lá atrás ele fez muitos touros, grandes touros de destaque, né? E o Bacuri, ele se enquadrou naquele momento e hoje ele vem se mostrando cada vez mais forte dentro da bateria da Accelerated. E aí nós vemos o quê? Um filho do Rei Hermoso em uma vaca rei espião. Então, o que a gente vê aí dentro da genética do Bacuri? Ele é um touro fechado em genética aditiva. Então, é um touro que a gente pega ali a precocidade sexual do rei espião, o qual ele foi muito conhecido por apresentar essa característica, e dentro da genética aditiva como um todo, nós vemos o quê? Desempenho, previsibilidade, consistência, né? Então a gente associa todos esses atributos dentro da parte genealógica do touro junto com o processo de seleção e qualidade de seleção do Ottoni, né? Então a gente tem aqui o quê? Qualidade genética a campo traduzida em um touro, que é o Bacuri nesse caso. E aí a gente vai para as características, né, do Bacuri, que são características extremamente importantes quando nós falamos em pecuária de ciclo curto, né? Vamos começar aqui pelaquela característica que eu costumo falar, que é o mínimo que um touro de corte tem que ter, que é o potencial para o ganho de peso. O Bacuri, pessoal, ele é o que eu costumo falar, que é um touro que ele é equilibrado. A gente olha o touro e não vê um touro extremado. E nem precisa ser, né, William? A gente precisa de quê? De equilíbrio. Equilíbrio, hoje, pessoal, é a chave do negócio. E quando nós observamos a avaliação genética do Bacuri, seja na NCP, no PMGZ ou até mesmo no Gene Plus, nós encontramos um animal equilibrado, tanto nas avaliações de ganho de peso, né, desempenho, reprodução, carcaça. Mas falando do desempenho, nós vemos aqui, por exemplo, que ele é um touro com quase 15 quilos de peso a desmama dentro da NCP. Então imagina, William, na média, né, os filhos do Bacuri, eles vão pesar a mais 15 quilos na desmama. O que são 15 quilos de peso a desmama quando nós falamos em pecuária, em cria? Pecuária, Lana, no tempo de hoje, quando a gente fala num produto desse, né, 15 quilos a mais aí, a gente está falando praticamente uma arroba a mais. Então nós estamos falando aí praticamente quase R$350 hoje, né, de acréscimo hoje para o produtor. E Sim. Também na mesma linha, é um touro que a gente consegue alinhar muitas características dele. Sim. Principalmente o quê? É um touro que dá para ser usado hoje na questão das novilhas, dá para ser usado na super precoce, onde a gente pode estar emprenhando aquelas novilhas lá de 12, 13, 14 meses de idade. Com certeza. Então, é um touro hoje que tem essa, vamos falar assim, essa característica peculiar. É um touro
que vem numa linha que eu gosto muito, que é a questão da habilidade materna, também um touro muito forte, quase 5 quilos hoje, quando a gente fala para leite, tá? Dentro do programa do PMGZ e do Gene Plus. Também muito importante, conforme você mencionou, as DEPs de crescimento, não tem dúvida. E uma coisa que me chama muita atenção desde o início, quando eu contratei esse touro, é a DEP de EGS, a DEP de gordura, que ela sempre foi muito alta. Sim. E quando a gente olha alguns touros, né, principalmente os irmãos próprios, a gente começa a ver que essa DEP era um pouco mais débil. E esse touro realmente ele tem quase 7 pontos hoje para a AOL dentro do... Desculpa, para a AOL não, para a EGS, dentro dos programas aí do PMGZ e do Gene Plus, tá? Diante disso, as características que esse touro trabalha e se propõe a fazer realmente é um ambiente hoje mais extensivo, semi-extensivo, dá para ser feito um trabalho muito bacana, que é realmente a pecuária brasileira, quando a gente olha. Mais de 50% da pecuária hoje está dentro de um sistema desse de produção hoje mais extensivo, né? Então, é um touro que dá para ser usado muito fácil dentro desses projetos pecuários. A mãe do bacuri é uma vaca que tem 17 filhos hoje, também é uma doadora dentro lá, né, do Ottoni, da fazenda do Ottoni, da fazenda Barreirão. Pessoal, é outro touro que a gente está falando de consistência genética. Então, isso daí é o que importa, e isso é um dos pilares hoje da Accelerated Genetics, é trabalhar realmente com uma rede de touros, produtos realmente que entregam e que tenham consistência genética dentro das grandes fazendas e das grandes marcas, né? Quando a gente vê lá, né, o Nelore Verde, ele é uma marca, vamos falar assim, é de Jussara para o Brasil. Exatamente. Então, é um pessoal hoje que realmente assim preza pela qualidade dos animais, preza pela qualidade dos touros que são oferecidos ao mercado, inclusive ao bacuri e outros touros, né, que nós temos hoje da bateria, que mais para frente... É uma parceria que já vem sendo consolidada desde o bacuri, né, William? E a partir daí nós já temos aí mais 2 reprodutores dentro da bateria. Não podemos ficar assim nos spoilers aqui, mas assim, né? Mas hoje o bacuri realmente, pessoal, é uma genética hoje que ela veio para ficar, é uma genética hoje que é muito interessante para todos e é uma genética provada na Accelerated. Pessoal, quem usou esse touro, os índices de prenhez altíssimo, então é um touro de segurança hoje, aonde foi usado, e realmente produto de excelência. E produto de excelência tem que ter consistência genética, tem que ter dono, tem que ter fazenda e tem que ter todo esse aparato para realmente o negócio se transformar numa dose de sêmen, realmente se transformar num grande animal de corte ou realmente num grande patrimônio genético, que é uma vaca interessante hoje, que ela cumpra o papel dela dentro da fazenda. É isso aí, William. Então, para a gente finalizar, né, essa conversa a respeito do bacuri, mas antes de finalizar, pessoal, solta um vídeo aí do Ottoni para a turma poder, inclusive, conhecer ele e vê-lo falando um pouquinho a respeito desse reprodutor. Meu nome é Ottoni Verde Filho, sou zootecnista, trabalho junto com meu pai, Ottoni Verde, na condução do Nelore OV, na fazenda Água Boa, em Jussara. Nosso trabalho de seleção começou em 1967, quando meu pai trouxe do estado de São Paulo 12 novilhas PO e um touro, oriundos da marca VR. Nesse período todo, trabalhamos buscando selecionar as características de adaptabilidade, de fertilidade, habilidade materna, desempenho e com um cuidado muito especial na seleção para temperamento dos nossos animais. Atualmente participamos de 2 importantes programas de melhoramento genético, o programa da INCP e o programa do PMGZ. Nós participamos de todas as edições da Expogenética Uberaba, levando nossos animais. Em Uberaba, participamos também de várias edições do PENAT, Programa Nacional de Identificação de Touros Jovens, onde já tivemos vários touros classificados. E um desses touros é o bacuri fívido verde, que foi PENAT em 2023
e hoje faz parte da bateria da Accelerated Genetics. O bacuri é um animal que se destaca pela excelente pigmentação, um animal de muito bom temperamento, um animal muito manso, com DEPs fortes para peso ao nascer, para habilidade materna, para qualidade de carcaça e desempenho. O bacuri já apresenta resultados muito bons em IATF, fruto também do padrão de manejo e qualidade de produção de sêmen da Central Celeon, onde ele está alojado em Itatinga, no estado de São Paulo. O bacuri descende de uma importante família do nosso rebanho. A sua bisavó, a Resina da Água Boa, uma filha do funcionário de Naviraí, é mãe de touro penate e é mãe de touro central. A Resina, acasalada com o Ren Cabaleiro, na época líder de sumário da NCP, produziu a Aldeia da Água Boa. É uma importante vaca em nosso rebanho, que se destaca pelo arqueamento de costelas, pela profundidade, pela musculatura e pela beleza. A Aldeia é a mãe do bacuri da Água Boa e mãe de outras importantes matrizes do nosso plantel. A Aldeia produziu a Flama da Água Boa, que é a irmã própria do bacuri, mesmo acasalamento. A Flama hoje é uma das nossas matrizes mais importantes, e inclusive a Flama é mãe do Coronel Filho do Verde, recém-contratado pela Accelerated Genetics. O bacuri é um produto da parceria da Fazenda Água Boa com meu tio Augusto Zacarias Gontijo. O bacuri vem entregando qualidade na desmama, qualidade ao sobreano. Nós já temos animais já por volta de 20 meses do bacuri na fazenda, todos os animais com excelente conformação, com excelente qualidade de carcaça. É um touro que contribui bastante para os mais exigentes programas de produção de bezerro de qualidade, de produção de carne. Um grande abraço para vocês e é uma satisfação muito grande ter o bacuri e outros touros na bateria da Accelerated Genetics. Muito obrigado. Bom, pessoal, então o bacuri, como o William mesmo mencionou, ele é um touro provado, ele é um touro de consistência genética e um touro extremamente equilibrado, que vai desde o peso ao nascimento e as características relacionadas ao desempenho, até as características reprodutivas e características de carcaça. Então é um touro realmente muito equilibrado no que diz respeito às características de interesse econômico e mais, ele é um touro que traz previsibilidade de uso. Como eu mencionei, é um touro provado, é um touro que nós já temos muitas progênies aí nesse Brasil afora, então é um animal realmente que traz resultados a campo de maneira comprovada. Antes da gente finalizar, eu gostaria de convidá-los mais uma vez a estarem participando das nossas redes sociais, acompanhando o trabalho da Accelerated a campo, vendo as campanhas que nós estamos promovendo no decorrer do ano, as novidades genéticas, as novas contratações, as novas ferramentas que vêm se consolidando dentro da Accelerated e também um pouco mais sobre a nossa rotina de trabalho aí com os nossos clientes, com os nossos representantes, com os nossos parceiros que nos fornecem genética. É isso aí, Lana. Quero agradecer a presença de todos e esse foi mais um no DNA de conversa, né? Onde a gente traduz realmente a técnica na linguagem do produtor. Então, fica aqui o nosso convite, acesse as nossas redes sociais e até a próxima